Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Iniciamos mais um capítulo do livro Nosso Lar no programa O Espírito da Letra. Você sabe que nosso programa está levando a cada edição o estudo do livro Nosso Lar ao analisarmos a obra de André Luiz. E o Espírito da Letra procura tirar do conteúdo, que às vezes a gente não percebe porque não lê com calma, com atenção, aqueles ensinamentos importantes que estão por detrás do texto. Na semana passada nós vimos um dos capítulos mais bonitos deste livro, o capítulo 40, Quem semeia colherá. Lembram-se? Quando André encontra aquela mocinha, aquela empregada, com quem ele se aventurou na juventude. Volte ao livro, leia. Agora hoje nós vamos para o capítulo 41. A guerra está chegando e é por isso que o capítulo 41 tem esse título. Você vai acompanhar conosco a leitura procurando ter o livro à mão, porque assim você também participa, entendendo os seus trechos, anotando, riscando, para aprendermos juntos. O capítulo 41 tem o título Convocados à Luta. André Luiz está contando. Nos primeiros dias de setembro de 1939, a colônia Nosso Lar sofreu igualmente o choque, porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra na Europa, tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos que estavam por vir, sem disfarçarem o imenso terror de que se possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando grandes dificuldades. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se Nosso Lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, o governador da cidade determinou que nós tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Vocês estão vendo a importância do sentimento, do pensamento, para o equilíbrio, seja do ambiente da casa, seja do local de trabalho, seja do nosso equilíbrio emocional e também a repercussão que isto promove no seio da sociedade. Quando as pessoas se desajustam, o pensamento leva ao problema, o problema se torna maior e as pessoas, multiplicando isto, vão fazendo o caos na convivência. Então é muito importante esta recomendação do ministro, do governador da cidade, que nós estivéssemos atentos, diz André, para não nos deixarmos abater por pensamentos ruins. Mas ele continua: reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras, e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salústio. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Aí André diz, olha, observei que as zonas superiores da vida se voltavam e se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. André Luiz continua dizendo, olha, esclareceram-me os colegas de trabalho
que nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos que centralizam as forças do mal. Sem se precaverem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que façam parte dos seus quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Vejam só, vamos parar um pouquinho o texto para você pensar. Todas as pessoas que se tornam agressoras, que tomam a iniciativa de tornarem-se essas fontes de desavenças, são assessoradas por essas entidades. Abrem campo para a afinização com coisas ruins e são então objeto desta interferência, transformando-se, muitas vezes, como um indivíduo em um torpedo, em uma bala, em um projétil, em uma pedrada, que vai ferir outra pessoa, que vai desfazer um lar, que vai descompor a harmonia no qual essa pessoa está inserida. E se isto é assim com uma pessoa, é assim com uma coletividade e é assim com um país. Todos os países compõem a organização daqueles que vivem no mesmo planeta. Nenhum deles é dono sozinho da Terra. E cada vez que um deles agride o outro, ele toma a iniciativa do mal e então ele dispara no mecanismo de afinidades a onda de choque que atrai entidades perversas. E com exceção dos espíritos nobres que possam estar encarnados nesse grupo, com exceção deles, os outros espíritos igualmente belicosos encarnados se embebedam desta violência, como diz o texto. Coletividades operosas convertem-se em autômatos do crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Olha só que coisa trágica, não? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, na volta vamos continuar vendo como que este processo da guerra interfere também no plano espiritual. A guerra dos homens atingindo também nas preocupações dos espíritos. Fique conosco. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, no capítulo 41. Estávamos vendo no bloco anterior, melhor dizendo, que André Luiz reflete sobre as agressões que acontecem na guerra, falando como é que os espíritos consideram as pessoas e os países que tomam a iniciativa de agredir os outros. Agora, vamos continuar no texto, vendo o que André Luiz fala um pouquinho mais para baixo. Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me ao entardecer nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim, sabe clarim? Clarim é aquele instrumento musical que geralmente as bandas tocam, os militares usam para mandar notícias, aquelas clarinadas, aquelas trombetas, parecidas com aquilo, não é? Um inesquecível clarim se fez ouvir por mais de 15 minutos, um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa com bondade. Temos o sinal de que a guerra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias inquieto. Embora a distância, toda a vida psíquica da América teve na Europa sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração.
Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando o clarim de alerta soa, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, fomos ao grande parque a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos flocos resplandecentes e longínquos, a livrarem-se no firmamento. E então Tobias me disse, igualmente emocionado: esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmaras, tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. Você se lembra? A câmara de retificação ficava no subterrâneo. Quando André volta ao seu interior, observa, escuta um ruído grande na parte de cima, no nível do solo, vamos dizer assim, onde se localizava o Ministério da Regeneração. Ele ouve ruído, conversa alta na região da rua. Tobias confiou a Narcisa algumas atividades de importância junto aos enfermos e me convidou a sair para observar o movimento do povo, lá em nosso lar. Chegados aos pavimentos superiores, de onde poderíamos caminhar até a Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Vendo meu espanto natural, Tobias me explicou: estes grupos, André, estes grupos enormes, dirigem-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. Este clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação, o Ministério, nos forneça algum detalhe que complemente esta informação. Observe os transeuntes, falou Tobias. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em animada conversação. Uma delas dizia: imagina, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E então o outro responde: e nós, com a regeneração? Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas pede esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou o meu braço de leve e exclamou: vamos andar um pouco mais. Vamos ouvir o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, vi um deles perguntando: será acreditável, será crível que a calamidade nos atinja a todos nós? E o interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo, para nós, constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Ah, disse o companheiro, é que agora parece que serei forçado a modificar o meu programa de trabalho. Eu tinha um programa, eu tinha estabelecido um projeto, mas agora, parece que eu não vou poder mais fazer aquilo que eu tinha planejado. Falou o rapaz que estava do lado desse senhor, não é? O outro sorriu e ponderou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias,
que me reclamava atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava, igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. Por que pitoresco? Por que pitoresco? 3 senhoras, ali em nosso lar. Agora, no próximo bloco, você vai ver o porquê também não faltava o pitoresco ali, conforme André Luiz vai nos relatar. Fique conosco, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos voltando com o livro Nosso Lar, o capítulo 41, Convocados à Luta. Estamos vendo já nos blocos anteriores que vai ficar difícil a vida em nosso lar por causa do conflito da terra. E eles estão caminhando, André e Tobias, pela rua, no plano da cidade de Nosso Lar, indo à direção da praça da governadoria, estão ouvindo as conversas. Já ouviram 4 cavalheiros, já ouviram 2 amigos, agora tem 3 senhoras. E André fala assim, ouvindo essas 3 mulheres, a gente até dá risada. É até um quadro engraçado, pitoresco, que a gente encontra aqui. Por quê? Porque olha a conversa das 3, das 3 senhoras. Essa questão da guerra me impressiona muito, dizia a mais moça. Porque Evandro não deve regressar do mundo agora. Continuava ela. Aí a outra responde, minha filha, mas a guerra, ao que me parece, não vai chegar em Portugal. A Península Portuguesa está muito longe do centro dos acontecimentos. E nisso, a terceira perguntou para as 2, ora, por que você está preocupada se Evandro vier ou não vier? Se Evandro viesse, o que aconteceria? Aí, aquela mais jovem, que estava com receio da morte do Evandro, responde para ela, eu receio que ele volte aqui e me procure de novo como esposa dele. Eu não ia aguentar esse cara, é muito ignorante. E de modo algum eu me iria submeter de novo a novas crueldades. Olha só a preocupação dela. O Evandro não pode morrer não, agora que ele ficou lá e eu estou aqui sossegada dele, tirei férias desse crápula, desse déspota. Quanta esposa não teria esse sonho, né? De que o marido já estivesse do outro lado da vida, ou que ela fosse e ficasse longe dele. Quantas mulheres não estão, não vejo a hora de eu ir embora daqui para nunca mais ver esse cara na minha frente. Lá também tem isso. Aí a outra disse, mais inteligente, disse, não se preocupe não, minha filha. Você se esqueceu que Evandro, ou o Everardo, será barrado no umbral, ou coisa pior? Porque o bicho é ruim. E como ruim, vai ficar lá embaixo mesmo. E a conversa prosseguiu. Então Tobias, sorrindo, informou, olha, a moça teme a libertação do marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, parando-nos diante dos enormes edifícios consagrados ao trabalho de informações. Milhares de entidades acotovelavam-se de maneira aflita. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme, vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, pedindo a atenção de todos. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos o governador iria fazer um apelo. E Tobias me disse, olha, aquele é o ministro Esperidião. Serenado então o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do governador através de numerosos alto-falantes. E ele disse, irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso, em nossos postos. Aquela voz clara e veemente, de quem falava com autoridade e amor,
realizou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. Vejam só como é importante o equilíbrio do pensamento e da palavra. Como o desajuste do medo, da angústia, são malefícios que acabam piorando o estado geral daquele conjunto. Aquelas pessoas aflitas, aquelas almas em desespero, a outra preocupada se o Everardo, se o Evaldo, seja lá o nome que ele tenha, ia voltar porque era o marido que ela não aguentava, o cara que ela não tinha mais como encontrar de novo pela frente. Essas angústias estavam agora tocando o pensamento, o sentimento das pessoas. E então, nos momentos difíceis, nós devemos estar atentos. Certa vez, fazendo um programa de rádio, falávamos sobre o perigo das explosões solares que poderiam acabar com todos os sistemas de energia elétrica, queimando aparelhos eletrônicos. Mas mais do que isso, poderia inclusive produzir o extermínio da vida humana na Terra. E então uma ouvinte nos telefonou dizendo: olha, eu sou aqui de tal cidade, eu trabalho numa rádio, será que esse negócio que pode acontecer aí vai queimar o transmissor da rádio? Porque se queimar o transmissor da rádio, eu e meus amigos vão ficar sem emprego. Ela estava pensando no emprego dela, que poderia perder por queimar o transmissor. E nós estávamos falando de uma explosão solar que podia acabar com a vida humana na Terra. Este fenômeno da falta de noção da gravidade das coisas faz muitas vezes as pessoas terem atitudes anacrônicas. Mas o governador recoloca as coisas dentro daquilo que precisamos ter: lucidez, equilíbrio. Ah, é grande a crise? Não tem problema. O meu desespero não vai diminuí-la. O nosso estado emocional alterado não vai fazer a crise passar. Ao contrário, pode piorá-la. Porque nós estaremos gastando energia boa com pensamentos ruins. Então, quando alguma coisa ruim acontecer com você, a última coisa que você deve fazer é se desesperar. Ao contrário, respire fundo, relaxe, faça uma prece, ajude-se. Porque certamente, fazendo isso, você está no caminho de se preparar para o problema e de ter lucidez para vencê-lo. Capítulo muito importante. E daqui para frente, vamos para o final do livro Nosso Lar. Você vai ver quantas coisas importantes também para aprendermos nos nossos probleminhas e nas nossas guerrinhas particulares. Muito obrigado pelo seu carinho. Esperamos contar sempre com você no nosso Espírito da Letra. E até a semana que vem, se Deus quiser. Muita paz.